Como ou por que começamos a fumar? Para realmente entender isso, precisamos examinar o expressivo poder do subconsciente, ou como chamamos, o sócio-oculto. Todos nós temos tendência a pensar que somos seres humanos inteligentes e determinados que escolhem os próprios caminhos na vida. A verdade é que 99% do que somos é moldado. Somos o produto da sociedade na qual crescemos. O tipo de roupa que usamos, as casas em que vivemos, nossos padrões básicos de vida, até aqueles pontos nos quais somos diferentes, como por exemplo o partido político que apoiamos. O subconsciente tem uma influência extremamente poderosa em nossas vidas. E muitas pessoas podem ser iludidas até mesmo por assuntos relacionados a fatos e não a opiniões. Antes que Colombo velejasse ao redor do mundo, a maioria das pessoas achava que a Terra era plana. Hoje sabemos que é redonda. Se eu escrevesse dúzias de livros tentando convencê-lo do contrário, não teria sucesso. Entretanto, quantos de nós já estivemos no espaço para ver que nosso planeta é mesmo redondo? Ainda que você já tenha voado ou velejado ao redor do mundo, como pode saber se não esteve viajando em círculos sobre uma superfície plana? Desde nossos primeiros anos de vida, nossos subconscientes são bombardeados todos os dias por informações que nos dizem que o cigarro relaxa, que nos dá confiança e coragem, e uma das coisas mais preciosas sobre a face da Terra. Você acha que eu estou exagerando? Quando no filme ou numa peça de teatro uma pessoa está para ser executada, qual é o seu último pedido? Isso mesmo, um cigarro! O impacto disso não fica registrado no lado consciente da mente, mas o sócio oculto tem tempo de absorver a mensagem. E o que ela está realmente dizendo é: a coisa mais preciosa na Terra, meu último pensamento, meu último desejo é fumar um cigarro. Nos filmes de guerra, o homem ferido recebe sempre um cigarro. Verdade que existem campanhas publicitárias mostrando o oposto: câncer, pernas amputadas, mau hálito, mas elas não fazem as pessoas pararem de fumar. É claro que pela lógica deveriam, mas o fato é que não conseguem. Elas sequer impedem os jovens de começarem a fumar. Durante todos os anos em que eu fumava, eu acreditava honestamente que se eu soubesse da ligação entre câncer de pulmão e cigarro, jamais teria me tornado um fumante. Mas a verdade é que não faz a menor diferença. Hoje a armadilha é a mesma que no século XVI atraiu Sir Walter Raleigh, o homem que introduziu o tabaco na Inglaterra. As campanhas antitabagistas só ajudam a confundir mais as pessoas. Os próprios maços com suas adoráveis embalagens reluzentes que nos seduzem para que experimentemos o seu conteúdo trazem uma advertência contra os perigos do cigarro. Mas o fumante nunca se dá o trabalho de ler tal advertência, quanto mais refletir sobre suas implicações. Ironicamente, a força mais poderosa dessa lavagem cerebral é o próprio fumante. Dizer que essas pessoas são fracas fisicamente é mentira. É preciso ser forte para lidar com o veneno. Essa é uma das razões pelas quais os fumantes se recusam a aceitar as esmagadoras estatísticas que provam que o tabagismo prejudica a saúde. Todos conhecem um tio que fumava 40 cigarros por dia, nunca ficou doente e viveu 80 anos. Eles se recusam a considerar os milhares de indivíduos que morrem ainda jovens, ou o fato de que o tal tio poderia ainda estar vivo se não tivesse fumado. Se você fizer uma pequena pesquisa entre amigos e colegas, descobrirá que a maioria dos fumantes é na verdade composta de pessoas que têm muita força de vontade. Em geral são empresários, executivos ou pessoas que levam uma vida estressante, como médicos, advogados, policiais, professores, vendedores, enfermeiras, secretárias, donas de casa com filhos. A maior ilusão dos fumantes é achar que o cigarro alivia o estresse. O fumo costuma ser associado ao tipo dominador, que assume responsabilidades e sabe lidar com o estresse. E esse é o tipo de pessoa que admiramos e, portanto, tendemos a imitar. Um outro grupo com tendência a se viciar é formado por indivíduos que exercem atividades monótonas, pois outro importante fator que leva ao tabagismo é o tédio. Entretanto, a ideia de que fumar alivia o tédio também é uma ilusão. O alcance da lavagem cerebral é inacreditável. A sociedade condena os que cheiram cola, fazem uso de heroína e etc. No Brasil, o número de mortes causadas pelo vício de cheirar cola não chega a 10 por ano, e por heroína não chega a 100 por ano. Existe uma outra droga, a nicotina, na qual mais de 60% das pessoas se viciam em algum momento, e a maioria delas passa o resto da vida pagando caro por esse vício. Quase todo o dinheiro extra que ganham é gasto em cigarros, e centenas de milhares de pessoas têm suas vidas arruinadas todos os anos porque se viciam.
O tabagismo é o assassino número 1 da sociedade, se incluirmos nas estatísticas os acidentes nas estradas e incêndios provocados pelo cigarro. Por que achamos que cheirar cola e fazer o uso da heroína são grandes males, se até bem pouco tempo considerávamos a droga na qual gastamos boa parte do nosso dinheiro e que está nos matando um hábito social perfeitamente aceitável? Ultimamente, fumar passou a ser um hábito ligeiramente inoportuno, que pode prejudicar a nossa saúde. Mas o cigarro é legal e está à venda em embalagens lustrosas em bancas de jornais, bares, padarias, clubes e postos de gasolina. O maior interessado é o governo. No Brasil, ele ganha cerca de 32 bilhões de reais por ano graças aos fumantes. E as indústrias do tabaco gastam mais de 100 milhões de reais por ano só em propaganda. Você precisa começar a criar resistência a essa lavagem cerebral e agir como se estivesse comprando um automóvel de segunda mão. Ou seja, você deve ser gentil, mas não acreditar em nada que o vendedor lhe disser. Comece a enxergar o que há por trás desses maços brilhantes e veja toda a sujeira e todo o veneno que se escondem ali. Não se deixe enganar pelos belos cinzeiros ou pelo isqueiro de ouro dos milhões de indivíduos que foram iludidos. Pergunte a si mesmo: por que estou fumando? Eu realmente preciso fumar? Não! É claro que você não precisa. Eu considero esse aspecto da lavagem cerebral o mais difícil de ser explicado. Porque um ser humano que em outras situações da vida mostra-se racional e inteligente torna-se um perfeito idiota quando se trata do seu próprio vício. Fico triste ao confessar que entre os milhares de fumantes que já ajudei, eu fui o mais idiota de todos. Não apenas cheguei a fumar 25 cigarros por dia, como também meu pai era um fumante inveterado. Ele era um sujeito forte, que morreu ainda jovem por causa desse vício. Ainda me lembro de observá-lo quando eu era criança. Todas as manhãs ele tossia e cuspia o tempo todo. Eu podia perceber que ele não estava gostando nada daquilo. E para mim estava claro que ele havia sido possuído por algo maligno. Lembro-me de dizer à minha mãe: nunca me deixe ser um fumante. Aos 12 anos eu era um fanático pela boa forma física. O esporte era a minha vida e eu era um rapaz cheio de coragem e confiança. Se alguém me dissesse naquele tempo que eu acabaria fumando 25 cigarros por dia, eu teria apostado tudo que conseguisse ganhar na vida inteira para provar que isso jamais aconteceria. Aos 26 anos, eu era um dependente da nicotina. Já estava no estágio em que não conseguia executar a mais comum das atividades físicas ou mentais sem primeiro acender um cigarro. Para a maioria dos fumantes, os estímulos para fumar vêm das situações normais de estresse, como falar ao telefone ou conviver com os outros. Eu não era capaz sequer de mudar o canal da televisão ou trocar uma lâmpada sem um cigarro na mão. Eu sabia que aquilo estava me matando. Não havia como enganar a mim mesmo. Mas não consigo entender porque eu não conseguia enxergar o que o cigarro estava fazendo comigo mentalmente. A verdade estava quase pulando no meu colo e mordendo meu nariz. O mais ridículo é que os fumantes costumam ter, em algum momento da vida, a ilusão de que gostam do cigarro. Eu nunca tive essa ilusão. Eu fumava porque achava que o cigarro facilitava a minha concentração e me acalmava. Agora que eu sou um não fumante, o mais difícil é acreditar que aqueles dias realmente existiram. É como acordar de um pesadelo, não há outra comparação a ser feita. A nicotina é uma droga e nossos sentidos ficam drogados. O paladar, o olfato. O pior aspecto do cigarro não é o dano à saúde e ao bolso, mas a distorção da mente. Nós buscamos qualquer desculpa plausível para continuar a fumar. Eu me lembro de uma fase em que, depois de uma tentativa fracassada de parar de fumar, eu troquei o cigarro pelo cachimbo, acreditando que seria menos prejudicial à saúde e diminuiria a quantidade de nicotina inalada. Alguns cachimbos são totalmente detestáveis. O aroma pode até ser agradável, mas são horríveis de fumar. Por cerca de 3 meses, a ponta da minha língua ficou ferida. Quando fumamos cachimbo, uma substância pegajosa e marrom fica armazenada no fornilho. De vez em quando, sem perceber, levantamos o fornilho e, sem querer, engolimos um bocado daquela coisa imunda. Em geral, o resultado é uma vontade imediata e incontrolável de vomitar, seja na frente de quem for. Levei 3 meses para aprender a lidar com o cachimbo, mas o que não consigo entender é porque, em algum momento daqueles 3 meses, não parei para perguntar a mim mesmo por que estava me submetendo àquela tortura. É claro que quando aprendem as artimanhas do cachimbo, seus fumantes parecem sempre muito satisfeitos. Muitos deles estão convencidos de que o cachimbo lhes dá prazer. Mas por que precisaram se esforçar tanto para aprender a gostar do cachimbo, quando viviam perfeitamente felizes sem ele? A resposta é que uma vez que você fica viciado em nicotina,
a lavagem cerebral aumenta. O seu subconsciente sabe que o pequeno monstro precisa ser alimentado. O resto fica bloqueado na mente. Como eu já disse, é o medo que mantém as pessoas fumando. O medo daquela sensação de vazio e instabilidade que sentimos quando interrompemos o fornecimento de nicotina. O fato de você não ter consciência dele não quer dizer que ele não esteja lá. A lavagem cerebral é o que mais dificulta abrir mão do cigarro. A lavagem cerebral da educação que recebemos na sociedade, reforçada pela lavagem cerebral do nosso vício, e a mais poderosa de todas, a lavagem cerebral de nossos amigos, parentes e colegas. Você percebeu que eu me referi a abrir mão do cigarro? Este é um exemplo clássico da lavagem cerebral. A expressão implica um verdadeiro sacrifício. A grande verdade é que não há absolutamente nada do que abrir mão. Ao contrário, você vai se libertar de uma terrível doença e vai obter resultados altamente positivos. Vamos começar a acabar com essa lavagem cerebral neste momento. A partir de agora, não vou mais usar a expressão abrir mão. Direi apenas parar, desistir, abandonar, ou a palavra que melhor exprime o que vai acontecer: escapar. Em primeiro lugar, a única coisa que nos convence a fumar é o fato de as outras pessoas estarem fumando. Sentimos que estamos perdendo alguma coisa, então fazemos um grande esforço para nos viciar e nunca descobrimos o que. Afinal, estávamos perdendo. Mas todas as vezes que nós vemos um fumante, ele nos dá a certeza de que precisa existir algo mais no cigarro, senão ele não estaria fumando. Mesmo depois de ter parado, o ex-fumante sente que está sendo privado de alguma coisa quando vê alguém acender um cigarro, numa festa ou num evento social qualquer. Ele se sente seguro e acredita que pode fumar apenas um. E antes que perceba, a dependência está de volta. Essa lavagem cerebral é muito poderosa e você precisa estar consciente de seus efeitos. Depois da guerra, uma série protagonizada pelo detetive Paul Temple se tornou muito popular na rádio BBC. O Allen conta que tinha 7 anos quando ouviu um programa que abordava o vício em maconha. Sem que ninguém soubesse, os vilões da história estavam vendendo cigarros que continham essa erva. Não havia efeitos nocivos. As pessoas simplesmente ficavam viciadas e tinham de continuar comprando os cigarros. Em diversas consultas, centenas de fumantes literalmente admitiram que haviam experimentado fumar maconha. Nenhum deles disse que se tornou dependente. Aquela foi a primeira vez em que o Alencar ouviu falar do vício em drogas. O conceito de vício, de ser compelido a usar droga, deixou o Allen horrorizado, e até hoje ele fala que, apesar de estar convencido de que a cannabis sativa não vicia, ele não teria coragem de dar uma única baforada no cigarro de maconha. É a mesma ironia que ele tenha acabado por se tornar viciado na droga que mais vicia no mundo. Pena que Paul Temple não tenha alertado o Allen sobre o cigarro propriamente dito. É irônico também que 40 anos mais tarde, a humanidade esteja gastando uma fortuna incalculável em pesquisa sobre o câncer, enquanto outros milhões são gastos para persuadir jovens a se viciarem em nicotina, gerando enormes lucros para o governo. Estamos prestes a pôr um fim à lavagem cerebral. Não é o não fumante que está sendo privado de algo. É o infeliz fumante que passa a vida toda desperdiçando saúde, energia, dinheiro, paz de espírito, confiança, coragem, respeito por si mesmo, felicidade, liberdade. E o que ele ganha com esse enorme sacrifício? Absolutamente nada, exceto a ilusão de voltar ao estado de paz, tranquilidade e confiança que o não fumante usufrui o tempo todo. Até a próxima aula, meus amigos.